Pessoal, para fechar o programa, ó, aconteceu a reunião lá do Conselho de Segurança da ONU, tá? Eu fui buscar notícias aqui e o Brasil fez bonito, hein? O Brasil fez bonito e olha a CNN aqui. Olha a CNN. CNN, eu busquei a notícia da CNN, ó, para não dizerem assim, tá trazendo matéria de comunista, ó. Brasil diz que Estados Unidos violam a Carta da ONU e pede o fim do bloqueio na Venezuela. Manifestação da posição brasileira foi feita pelo embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danesi, durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Aí tem aqui uma imagem, essas malditas propagandas, né, pessoal? Não dá nem para ver a imagem direito. Tá aqui, ó, o Sérgio Danesi, tem uma imagem aqui do Sérgio Danesi na reunião. Infelizmente não vai dar para passar, né? A manifestação da posição brasileira foi feita pelo embaixador brasileiro na ONU durante a reunião convocada a pedido da Venezuela. Entre aspas, a manifestação do Brasil. Ó. A força militar reunida e mantida pelos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e o bloqueio naval recentemente anunciado constituem violações da Carta das Nações Unidas. Portanto, devem cessar imediata e incondicionalmente em favor da utilização dos instrumentos políticos e jurídicos amplamente disponíveis, declarou o diplomata. Segue o discurso do Brasil lá no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil convida ambos os países a um diálogo genuíno, conduzido de boa fé e sem coerção. Como o presidente Lula já declarou publicamente, o seu governo estará preparado para colaborar, se necessário, e com o consentimento mútuo dos Estados Unidos e da Venezuela. O Brasil também estará preparado para apoiar quaisquer esforços do secretário-geral nesta mesma direção, completou o nosso embaixador. Está aqui ele, ó. Então tá aí, ó. Durante o pronunciamento, o embaixador também pontuou que o Brasil defende a Carta da ONU, o multilateralismo e a solução pacífica de controvérsias. Segue o discurso aqui, ó. Medidas coercitivas unilaterais não têm fundamento na Carta das Nações Unidas e muito menos podem ser implementadas por meio do uso ou ameaça da força, diz Danesi. Soluções baseadas na força são totalmente contrárias às melhores tradições e ao firme, universal e irreversível compromisso com a paz assumido pela América Latina e pelo Caribe. Somos e desejamos permanecer uma região de paz, respeitosa do direito internacional e das boas relações entre os países vizinhos, acrescentou. Está aqui, ó, a reunião foi convocada emergencialmente pela Venezuela. O embaixador americano Mike Waltz disse que os Estados Unidos vão impor e aplicar sanções com o máximo rigor para privar o ditador venezuelano, palavras deles, né, Nicolás Maduro. Aí vem com toda aquela cantilena estadunidense, né? E segue aqui a matéria, então a CNN trazendo aí novidades, né? E na pesquisa que eu fiz aqui, ó, pessoal, olha as manchetes aqui. Jovem Pan, Venezuela acusa Estados Unidos de extorsão na ONU e recebe apoio de China e Rússia. A CBN dizendo que os Estados Unidos anunciam sanções máximas contra o Maduro no Conselho de Segurança. G1 dizendo aqui que a Venezuela acusa os Estados Unidos de extorsão. Recebe o apoio da China e da Rússia. Venezuela critica a intimidação e o comportamento de cowboy dos Estados Unidos. A maior extorsão de sua história, declarou o embaixador da Venezuela. Samuel Moncada representou a Venezuela, apresentou as queixas do país. Palavras do Moncada, que estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós, venezuelanos,
abandonemos nosso país e o entreguemos. Trata-se da maior extorsão de que se tem notícia em nossa história. O governo de Maduro descreveu a ação como uma grave ato de pirataria internacional e garantiu em comunicado que estes atos não ficarão impunes. Vou trazer aqui uma foto do embaixador venezuelano Moncada, nos representando lá a América Latina, no Conselho de Segurança da ONU. Samuel Moncada. Na reunião do Conselho, nessa terça, Rússia e China, que vem demonstrando apoio constante a Maduro, em meio à pressão americana, reafirmaram suas críticas ao Washington. A China se opõe a todos os atos de unilateralismo e intimidação e apoia todos os países na defesa da sua soberania e da dignidade nacional, declarou o representante chinês Sun Lei. O governo russo, que há uma semana afirmou que as tensões na Venezuela podem ter consequências imprevisíveis para o Ocidente, descreveu a pressão feita pelo governo Trump como um comportamento de cowboy. Foi a Rússia, ó. Vassily Nebenzia, grande Nebenzia, o embaixador russo lá no Conselho de Segurança da ONU. Palavras dele, ó, os atos cometidos pelos Estados Unidos violam todas as normas fundamentais do direito internacional. A responsabilidade de Washington também se evidencia nas consequências catastróficas dessa atitude de cowboy, apontou o embaixador russo na ONU, que descreveu o bloqueio como uma agressão flagrante. E segue a matéria, né, o que os Estados Unidos dizem. É um absurdo, né? É um absurdo. Aqui o canalha do embaixador imperialismo, ó. Parlamentares da Venezuela aprovaram lei contra ações dos Estados Unidos. A Venezuela aprovou nesta terça-feira uma lei que prevê penas de prisão de até 20 anos para quem promover ou financiar o que descreve como pirataria ou bloqueios. A proposta, nomeada como projeto para garantir a liberdade de navegação e comércio contra a pirataria, bloqueios e outros atos ilícitos internacionais, foi votada na Assembleia da Venezuela, controlada pelo partido do governo Maduro e aprovada por unanimidade, gente. Olha que maravilha essa notícia. Sim, a Assembleia é controlada pelo partido do governo Maduro. Parece assim que o Maduro botou lá os deputados que ele queria, né? É assim, a Assembleia eleita pelo povo da Venezuela com maioria do governo Maduro, né? Não é controlada pelo partido e aprovado por unanimidade na Assembleia. A gente sabe que tem muitos deputados de oposição lá. Então, tu veja, imagina se isso aqui acontece em qualquer questão aqui no Brasil, gente. De uma proposta do governo Lula ser aprovada por unanimidade. É inimaginável aqui no Brasil com esses traidores da pátria que a gente tem aqui, né? A lei inclui outros crimes internacionais. Surge em meio às operações realizadas pelos Estados Unidos contra o carregamento de petróleo venezuelano. Então tá aí, né, pessoal? Acho que atualizando as notícias, né? Deixa eu fechar o programa, pessoal. Eu tinha preparado esse vídeo aqui, não tinha visto que tinham saído essas notícias aí sobre a reunião do Conselho de Segurança, mas eu vou trazer um vídeo aqui para encerrar, da Brasil de Fato, sobre a presença de Simão Bolívar. Fez 195 anos, né, da morte de Simão Bolívar na semana passada. Vamos assistir juntos esse vídeo aqui da Brasil de Fato. 5 anos após sua morte, Simão Bolívar ainda é uma figura onipresente na Venezuela, seja em homenagens concretas, como a estátua que domina a praça que leva seu nome no centro da capital, seja como uma espécie de bússola política. As ideias do libertador, que defendia a união dos povos da América em uma só pátria, continuam a reverberar. Bolívar esteve presente, por exemplo, em um recente discurso do presidente Nicolás Maduro. Minha saudação das ruas de Caracas ao povo da Colômbia. E lhes digo, mais cedo ou mais tarde, teremos que refundar a grande Colômbia.
o povo da Venezuela, o povo da Colômbia, irmãos e irmãs, filhos do mesmo pai, da mesma espada, filhos da mesma bandeira, amarela, azul e vermelha. Desde que Hugo Chávez foi eleito em 1999, o pensamento bolivariano passou a ocupar um lugar central na política nacional. Não por acaso, o país foi rebatizado como República Bolivariana da Venezuela já no primeiro ano de seu governo. Mas, na realidade, a consagração como herói nacional é anterior ao chavismo. Em 1986, por exemplo, o então presidente Jaime Lucinchi, da Ação Democrática, aprovou uma lei para que as escolas dedicassem ao menos uma disciplina ao estudo da vida e obra de Bolívar. Por isso, até hoje, os jovens venezuelanos saem do ensino médio profundamente familiarizados com a sua história, como a estudante Ana Abrakovic, que acabou de se formar. Ele é um ícone da nossa cultura, nosso libertador. Temos vários espaços culturais em sua homenagem porque deixou um legado importante. Além de ser um ícone na Venezuela, também o vejo como um ícone para toda a América Latina, porque graças a ele, aqui estamos nós. Nas universidades, a figura de Bolívar é alvo de debates mais aprofundados. O estudante Vitor Lugo, por exemplo, questiona o alcance que as ideias de libertação tinham junto às populações americanas. Pessoalmente, a imagem que tenho dele, com o que aprendi nos meus estudos, é que é uma história mal contada. Há muitos segredos que são importantes de serem resgatados para poder criticar o que é a figura de Simão Bolívar. Se de um lado era um visionário que queria libertar toda uma nação, não se sabe se a nação queria ser libertada, entende? Já a Sofia Sanches, estudante de comunicação, acredita que Bolívar plantou a semente da democracia no continente, mas não deixa de lado uma visão crítica. Eu o vejo como um pioneiro com relação aos valores que ele queria transmitir sobre a liberdade. E sim, ele plantou a semente da democracia. Em algum ponto, creio que Bolívar atuou mais como um ditador, entre aspas, dentro da América Latina, querendo impor seus pontos de vistas e ideologias. Para Juan González, estudante de Química, Bolívar segue sendo um herói. Ele defende que as críticas ao libertador frequentemente ignoram o contexto histórico da época. Simón Bolívar se le retrata em vários livros. Simão Bolívar é retratado em vários livros fora da nossa América como um sanguinário e um herói traidor. A história fala que Francisco de Miranda foi traído por Simão Bolívar, mas, sinceramente, eu o considero como alguém que fez todo o necessário para conquistar seus objetivos. Dizem que Simão Bolívar foi muito sanguinário com todos os seus inimigos e não os perdoava na hora de tirar a sua espada e acabar com tudo. Mas sempre a única verdade é que foi uma batalha muito difícil para conquistas à independência em todos os países. E isso foi uma coisa necessária de ser feita. Simão Bolívar morreu de tuberculose no dia 17 de dezembro de 1830 em Santa Marta, na então Gran Colômbia. Menos de um ano depois, a união que englobava os atuais Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá se desfez, sepultando o projeto de integração. Ainda que não tenha conseguido consolidar a utopia de unidade, os ideais de Bolívar permanecem vivos e em disputa na sociedade venezuelana, servindo como um dos principais pilares ideológicos do chavismo. De Caracas, Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Panunzio. Excelente sempre, Brasil de Fato. Viva Simão Bolívar! É óbvio que os colonizadores tratam o Simão Bolívar como um grande sanguinário, né? Assim como os nazistas, os europeus tratam Stalin como um grande sanguinário, né? Faz parte do discurso, das narrativas, né, pessoal? Estamos juntos com o povo da Venezuela, com o Nicolás Maduro, com a América Latina unida e forte, certo, pessoal? Grande Natal aí para vocês, boas festas com familiares, amigos. Vamos que vamos. Papai Noel, velho batuta, né? Vamos lá. Eu quero aquele porco capitalista. Paz entre nós. Guerra aos senhores.